Em 2050, a primeira cidade humana provavelmente será construída em Marte. Aqui estão 10 tecnologias futuras que essa cidade provavelmente terá. 1. Robôs assistentes. As pessoas em Marte serão assistidas por centenas de robôs. Em 2050, poderá haver centenas ou até milhares de pessoas na primeira cidade em Marte, e milhares mais poderão ser transportadas a cada 2 anos. Essa cidade marciana começará com uma equipe de cientistas, pesquisadores e engenheiros robóticos, mas em 2050, pessoas com empregos na construção, manutenção, fabricação e preparação de alimentos serão comuns. Não haverá muito tempo para atividades recreativas, pois a maioria desses civis provavelmente trabalhará de 10 a 16 horas por dia para construir e desenvolver a cidade o mais rápido possível. Robôs avançados, com variados níveis de inteligência geral, ajudarão nas tarefas domésticas, preparação de alimentos e mais. Impressoras biológicas 3D poderão estar disponíveis para imprimir pele e órgãos, ajudando a mitigar mortes prematuras. 2. Instalações 3D impressas. A cidade marciana será composta por várias instalações complementares, como alojamentos, restaurantes, áreas de armazenamento, centros de comunicação, academias e centros de pesquisa. Muitas dessas instalações podem ser financiadas por investidores na Terra que terão propriedade parcial. Devido à alta radiação em Marte, os humanos residirão em cúpulas fechadas acima da superfície e túneis subterrâneos. A pressão do ar será constantemente mantida nesses habitats para compensar a baixa pressão externa. Árvores artificiais e turbinas especializadas converterão dióxido de carbono em oxigênio para os humanos. O solo marciano será escavado e misturado com gelo para criar um material semelhante ao concreto, que será usado por robôs autônomos para imprimir estruturas em 3D, camada por camada. Academias serão recomendadas para manter a densidade muscular, óssea e a saúde cardiovascular dos civis. Materiais absorventes de radiação baseados em nanotecnologia poderão ser usados em trajes espaciais e veículos para mitigar os efeitos da radiação e proteger contra a poeira. 3. Alimentos geneticamente modificados. A maior parte da comida em Marte será geneticamente modificada. Uma alta porcentagem dos alimentos será composta por culturas cultivadas em túneis, carnes cultivadas em laboratório e insetos. A dieta marciana típica incluirá trigo, milho, soja, amendoim e batata doce geneticamente modificados cultivados no planeta vermelho. Outros alimentos comuns incluirão frango cultivado em laboratório, hambúrgueres de carne cultivada, pizza, ovos veganos e leite vegano. Farinha de grilo poderá ser incorporada em várias receitas devido ao seu alto teor de proteínas e gorduras ômega saudáveis. Pequenas quantidades de alimentos familiares serão fornecidas da Terra, mas essas remessas se tornarão menos frequentes à medida que a colônia marciana se tornar mais autossuficiente. Algumas projeções indicam que Marte se tornará totalmente autossuficiente entre 2120 e 2150. 4. Fontes de energia renovável. Fontes de energia renovável serão essenciais para a sobrevivência humana. Grande parte da energia da cidade marciana virá de painéis solares na superfície de Marte, complementados por reatores de fissão nuclear. Grandes instalações de armazenamento de energia fornecerão energia de backup em resposta a tempestades de poeira globais que podem durar semanas e bloquear a luz solar. Uma usina de fusão nuclear poderá ser construída para atender a maioria das necessidades energéticas. Robôs autônomos poderão extrair hidrogênio da água para criar combustível à base de hidrogênio para veículos, permitindo que cientistas explorem centenas de milhas na superfície marciana. 5. Plantas de terraformação. A terraformação de Marte será iniciada para tornar o planeta habitável. A temperatura em Marte é equivalente à da Antártica, tornando-o inóspito para a vida. Em Marte,
A radiação é de 40 a 50 vezes maior do que na Terra, e a baixa pressão do ar em Marte é equivalente a estar a mais de 34 quilômetros acima da superfície da Terra, o que é letal para os humanos. Por essas razões, a terraformação é uma solução necessária se os humanos planejarem habitar Marte a longo prazo. Os esforços de terraformação poderiam começar fisicamente já em 2100, após as principais barreiras de autossuficiência regional terem sido superadas. Os esforços planejados de terraformação incluem criar ar respirável usando nanorobôs para converter dióxido de carbono em oxigênio, adicionar mais água ao ecossistema de Marte, derretendo as calotas polares com luz solar direcionada de painéis solares em satélites em órbita, e criar um campo magnético artificial, colocando anéis supercondutores gigantes ao redor do equador de Marte. Todo esse processo pode levar até 500 anos. 6. Planos de expansão agressiva. Com o tempo, a primeira cidade em Marte crescerá muito e, eventualmente, várias cidades se espalharão pela superfície de Marte. A maioria das cidades provavelmente será construída na região de Hellis Planitia, que é a planície mais baixa em Marte e tem uma pressão de ar mais favorável à vida humana do que em qualquer outro lugar de Marte. Poderíamos ter também vários assentamentos humanos perto das cavernas naturais e tubos de lava próximos ao vulcão Olympus Mons. Dezenas de robôs de exploração poderiam ser implantados para coletar dados sobre essas áreas. No futuro, um sistema de hiperloop subterrâneo poderia ser construído para transportar civis entre as cidades. 7. Marte será um grande centro para a indústria de mineração espacial. A colonização de Marte será lucrativa devido à venda de direitos de propriedade intelectual para a Terra, a mineração de metais valiosos em Marte e a mineração contínua de asteroides e do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. A mineração espacial, em particular, pode render trilhões de dólares às corporações nas próximas décadas. Após a mineração de asteroides e do próprio Marte, esse material poderia ser enviado de volta à Terra em foguetes reutilizáveis. 8. Satélites em órbita. Permitirão comunicações constantes com a Terra-Marte está a cerca de 225 milhões de quilômetros da Terra, em média, e normalmente leva cerca de 20 minutos para enviar um sinal de Marte para a Terra e vice-versa. No entanto, quando o Sol está diretamente entre Marte e a Terra, as comunicações podem ser bloqueadas por até 2 semanas. Por isso, satélites serão posicionados em órbita de Marte ao redor do Sol para atuar como estações de retransmissão. Esses satélites permitirão comunicações contínuas entre os dois planetas sem interrupções substanciais. Transferências de dados entre a Terra e Marte poderiam ser realizadas principalmente usando tecnologia blockchain. Algumas das comunicações mais fascinantes poderiam incluir vídeos virais sobre como é viver em Marte. 9. Foguetes reutilizáveis. Transportarão pessoas para Marte a cada 2 anos. A maioria dos civis em Marte provavelmente viajará em naves espaciais da SpaceX, especificamente no modelo totalmente reutilizável Starship e suas versões subsequentes. Outras pessoas viajarão em espaçonaves fornecidas pela NASA e outras organizações. Antes de embarcarem em suas viagens para Marte, elas provavelmente passarão por avaliações psicológicas extensivas e verificações de antecedentes para garantir que estejam mentalmente preparadas para suportar as condições difíceis em Marte por até vários anos. Elas também passarão horas em ambientes de realidade virtual fotorrealistas que contêm representações dos alojamentos e instalações de trabalho em Marte, para garantir que tenham uma compreensão clara das condições de vida diárias antes de viajar. Além disso, elas poderão passar muito tempo em ambientes de RV que representam o interior das espaçonaves, já que a viagem para Marte leva 7 meses e envolve estar em um espaço relativamente compacto, ocupado por até 100 pessoas.
espera-se que custe de 200 mil a 300 mil dólares para se mudar para Marte, o que é aproximadamente o mesmo custo de uma casa nos Estados Unidos. Na verdade, algumas pessoas poderiam vender suas casas para se mudar para Marte, enquanto outras poderiam pagar por essa viagem usando empréstimos pessoais. Cada pessoa pagaria seu empréstimo conseguindo um emprego para ajudar a preencher a escassez de mão de obra na cidade marciana. Felizmente, o bilhete de volta de Marte para a Terra deverá ser gratuito. Espaçonaves partirão de Marte e da Terra por um período de 30 dias a cada 26 meses, quando Marte e a Terra estiverem melhor alinhados para essas viagens. 10. Robôs autônomos minerarão água. A água fornecida a OS residentes de Marte será extraída e criada por robôs autônomos de mineração. Esses robôs obterão essa água do gelo e de minerais hidratados. Inovações significativas em sistemas de mineração robótica autônoma serão necessárias antes mesmo de o primeiro humano pisar em Marte. A maioria da água será reciclada usando sistemas de filtração baseados em nanotecnologia. Essas são as 10 tecnologias mais prováveis. No entanto, claro que a evolução das IAs poderá trazer avanços ainda mais rápidos. Se você gostou desse conteúdo e se interessa em futurismo, não se esqueça de se inscrever e deixar também o seu comentário dizendo qual tecnologia você acha que faltou nessa lista. E seja bem-vindo ao Futuriano, o seu canal para o futuro.